muito bem, caros e prezados e ilustres colegas, boas tardes, sejam muito bem-vindos, espero que estejam bem, de boa saúde e ouvir-me bem. A Delegação de Braga da Ordem dos Advogados promove hoje aquela que creio que é já a 9ª sessão de um ciclo de formação à distância, através da plataforma Zoom, o webinar do Conselho Regional de Porto Ordem dos Advogados, e neste caso será subordinado ao tema Imigração e Nacionalidade. São oradoras as senhoras doutoras Ana Ribeiro de Moura, Filipa Dantas, Michel Costa e Susana Lopes Guimarães. Quem agradeço desde já também a gentileza e a amabilidade em corresponder positivamente ao nosso convite e virem aqui partilhar connosco o seu conhecimento e saber. Senhoras doutoras, muito obrigado. A moderação e apresentação daqui das nossas oradoras desta sessão ficará a cargo do ilustre colega desta comarca de Braga, o Dr. Munir Valim Amado, a quem também agradeço, penhoradamente, a amabilidade em aceitar esta incumbência. E, assim sendo, e sem mais delongas, passo desde já a palavra ao Dr. Munir Valim Amado para dar início, então, aos trabalhos. O doutor faz favor. Muito obrigado, Dr. Costa Meireles. Boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer o amável convite que a Delegação de Braga me endereçou, mais concretamente à Sra. Presidente, Dra. Ana Santos. É com muito gosto que aqui estou. Envio uma saudação especial ao Dr. Costa Meireles, aqui presente em representação da Delegação de Braga, e também ao nosso painel de palestrantes desta sessão, que passo a apresentar. Doutora Ana Ribeiro de Moura, licenciada em Direito pela Universidade do Minho, mestrado em Direito dos Contratos e da Empresa, também pela Universidade do Minho. Atualmente exerce advocacia em prática isolada, em exclusividade nesta área do direito dos estrangeiros e nacionalidade. Doutora Susana Lopes Guimarães, licenciada em Direito pela Universidade Portucalense, advogada na Porto Legal Advogados, coautora do livro Direito dos Estrangeiros, Asilo e Nacionalidade. Doutora Filipa Dantas, licenciada em Direito pela Universidade de Lusíada do Porto, advogada na Porto Legal Advogados, também coautora do livro Direito dos Estrangeiros, Asilo e Nacionalidade. E, finalmente, a doutora Michel Costa, licenciada em Solicitadoria pelo IPCA, técnica superior em Funções Públicas, frequenta mestrado em Administração da Justiça na Universidade do Minho. Presta serviço no CEF, mas convém fazer aqui uma ressalva no sentido de esclarecer que a doutora Michel Costa não é aqui palestrante em representação daquele organismo, ou seja, os esclarecimentos que prestar não vinculam aquele organismo. Sendo assim, passo a palavra à doutora Ana Moura. A sua intervenção irá centrar-se no tema necessidade do estabelecimento da filiação nos processos de nacionalidade. Faça a favor. Muito obrigada, Dr. Munir. Antes de mais, quero começar por agradecer o convite para participar nesta sessão à Delegação de Braga da Ordem dos Advogados, por apresentar os meus cumprimentos aos meus ilustres colegas aqui presentes, quer os que me acompanham nesta sessão, quer os que nos assistem, e também por desejar as maiores felicidades à doutora Susana, à doutora Michel e à doutora Filipa no lançamento do livro, que tenho a certeza que será muito útil para todos nós. Como o Dr. Munir disse, eu vou então subordinar a minha intervenção ao tema necessidade do estabelecimento da filiação nos processos de atribuição de nacionalidade portuguesa. Se me permitem, vou então compartilhar aqui a minha tela, porque eu preparei alguns slides que penso que serão úteis. Se me confirmarem só se conseguem ver. Muito bem, doutora. Tudo ok? Pronto, obrigada. Pronto, como eu estava então a dizer, nesta sessão vamos então abordar a necessidade do estabelecimento da filiação nos processos de atribuição de nacionalidade portuguesa, porque vários são os processos que vêm sendo interferidos precisamente devido à falta deste estabelecimento. Como tal, o nosso objetivo hoje passa por identificar corretamente quais as normas aplicáveis à determinação do estabelecimento da filiação em sede de processos de atribuição de nacionalidade.
No entanto, antes de abordar este tópico em específico, parece-me pertinente começar por distinguir o que é a nacionalidade por atribuição do que é a nacionalidade por aquisição. Ora, a nacionalidade por atribuição trata-se então de uma nacionalidade originária. E o que é que isto significa? Significa que o indivíduo que obtém a nacionalidade pela via da atribuição será considerado português desde a data do seu nascimento, independentemente da data em que tenha sido lavrado o seu registro de nascimento português. É precisamente isso que se encontra consagrado no artigo 11 da Lei da Nacionalidade, a Lei número 37/81 de 3 de outubro. Os casos de nacionalidade por atribuição encontram-se então previstos no artigo 1º da Lei da Nacionalidade, que distingue a nacionalidade originária por efeito da lei, nomeadamente as alíneas que eu aqui indico neste slide, as alíneas A, B, E e D do número 1 do artigo 1º, e distingue também a nacionalidade originária por efeito da vontade. Refiro-me nestes casos às alíneas C, D e F do mesmo artigo. Por sua vez, a nacionalidade por aquisição trata-se de uma nacionalidade derivada, ou seja, o adquirente da nacionalidade pela via da aquisição será considerado português desde a data em que é lavrado o seu registro de nascimento. Os casos de nacionalidade por aquisição estão então previstos nos artigos 2, 3, 4, 5, 6, 29, 30 e 31 da Lei da Nacionalidade. Nesta sessão vamos então focar-nos nos casos de atribuição, mais concretamente nas alíneas C e D do número 1 do artigo 1º da Lei da Nacionalidade. Ambos estes preceitos exigem, portanto, o estabelecimento da filiação em relação ao progenitor português. Comecemos por ver o que nos diz a linha D. São portugueses de origem os indivíduos nascidos no estrangeiro com pelo menos um ascendente da nacionalidade portuguesa do segundo grau na linha reta, que não tenha perdido essa nacionalidade, se declararem que querem ser portugueses, possuírem laços de efetiva ligação à comunidade nacional e, verificados tais requisitos, inscreverem o nascimento no registro civil português. Esta linha, então, diz respeito aos processos de nescimento de cidadãos portugueses. É claramente mais exigente do que a linha C que veremos a seguir, porque nos exige a comprovação deste requisito da efetiva ligação à comunidade nacional, requisito este que levanta várias questões. Este artigo deve então ser conjugado com o número 3 do artigo 1º da Lei da Nacionalidade, que estabelece os restantes requisitos a esta via da atribuição, e também com o artigo 10A do Regulamento da Nacionalidade Portuguesa, o Decreto-Lei 237-A/2006 de 14 de dezembro. Em relação a este artigo, é de destacar a linha E do número 3, que elenca uma série de situações tipo que, uma vez verificadas, permitem então que se reconheça esta efetiva ligação do requerente à comunidade portuguesa. Por sua vez, a linha C do número 1 do artigo 1º determina que são portugueses de origem os filhos de mãe portuguesa ou de pai português nascidos no estrangeiro, se tiverem o seu nascimento inscrito no registro civil português ou se declararem que querem ser portugueses. Estamos, portanto, perante o preceito que diz respeito a filhos de cidadãos portugueses nascidos no estrangeiro. Preceito este que deve então ser conjugado com os artigos 8 e 9 do Regulamento da Nacionalidade Portuguesa que eu já referi. Ora, como referi anteriormente, tanto esta linha C como a linha D do número 1 do artigo 1º exigem o estabelecimento da filiação em relação ao progenitor português. A averiguação deste estabelecimento é então feita tendo em conta 3 fatores muito importantes. Em primeiro lugar, a data de nascimento do filho ou neto do cidadão português. Em segundo lugar, a data em que foi lavrado o seu registro de nascimento estrangeiro. E, em terceiro lugar, a pessoa que declarou esse mesmo nascimento. E por que razão é então este estabelecimento da filiação tão determinante para os processos de atribuição? Porque o artigo 14 da Lei da Nacionalidade dispõe claramente que só a filiação estabelecida durante a minoridade produz efeitos relativamente à nacionalidade. A data de registro, ou seja, a data em que foi lavrado o registro de nascimento estrangeiro, permite então identificar qual a lei temporalmente aplicável ao estabelecimento da filiação, ao passo que a diferença entre esta data de registro e a data de nascimento permite determinar se o estabelecimento da filiação ocorreu ou não na minoridade do interessado. Em caso afirmativo, será, portanto, relevante para efeitos da nacionalidade portuguesa.
Caso esta filiação só tenha sido estabelecida na maioridade, é necessário ter em conta que isto não significa que o filho ou neto português não possa ele mesmo vir a ser português, mas sim, como veremos mais à frente, que se está vedada a via da atribuição, pelo que terá que recorrer a um processo de aquisição. Ora, como todos sabemos, o artigo 56, número 1 do Código Civil determina que a constituição da filiação é aplicável ao leito pessoal do progenitor à data do estabelecimento da filiação. Por sua vez, o artigo 31, número 1 do Código Civil dispõe que a lei pessoal é a da nacionalidade do indivíduo. É, portanto, a conjugação destes dois preceitos que determina a aplicação das normas portuguesas ao estabelecimento da filiação nos processos de atribuição de nacionalidade portuguesa. Posto isto, cumpre então mencionar que as regras do estabelecimento da filiação que vigoraram ao longo do tempo podem ser divididas em 3 grandes momentos temporais. O primeiro, entre 1 de abril de 1911 e 31 de maio de 1967. O segundo, de 1 de junho de 1967 a 31 de março de 1978. E o terceiro, de 1 de abril de 1978 até aos nossos dias. Comecemos então por analisar o primeiro momento que eu referi, aquele que se verificou entre 1 de abril de 1911 e 31 de maio de 1967. Neste momento temporal são então aplicáveis as disposições do Código de Seabra e, dependendo da data em que foi lavrado o registro de nascimento estrangeiro, as disposições dos Códigos do Registro Civil de 1911, 1932 e 1958. Neste caso, o estabelecimento da filiação é feito então tendo em conta se o interessado é ou não filho de pais casados entre si. Em caso afirmativo, beneficia da presunção legal da legitimidade, verificando-se um reconhecimento automático da filiação e não podendo o registro ser lavrado em contrário a esta presunção. Significa isto então que qualquer pessoa poderia declarar o nascimento para que a filiação se considerasse estabelecida. Por outro lado, caso o interessado não seja de filho de pais casados entre si, a paternidade e a maternidade só ficam estabelecidas se declaradas respectivamente pelo pai ou pela mãe, aliás, pessoalmente ou por meio do procurador com poderes bastantes para o efeito ou em face de documento legal comprovativo de reconhecimento anterior. Como tal, se o declarante do nascimento tiver sido um terceiro, a filiação não se considera estabelecida. Tudo isto resulta dos artigos 101 do Código de Seabra, 160 do Código de Registro Civil de 1911, 260 do Código de Registro Civil de 1932 e 135 e 136 do Código do Registro Civil de 1958. Posto isto, passemos então ao segundo momento temporal que eu referi, o que se verificou entre 1 de junho de 1967 e 31 de março de 1978. Neste segmento é então de destacar a entrada em vigor do Código Civil em 1 de junho de 1967 e, na mesma data, do Código do Registro Civil de 1967. Também neste caso é então necessário começar por distinguir se o registando nasceu ou foi concebido na constância do casamento da mãe. Em caso afirmativo, verifica-se igualmente uma presunção legal de legitimidade, pelo que a filiação se considera estabelecida independentemente de quem foi declarante do nascimento. Isso mesmo resulta do artigo 142 do Código do Registro Civil de 1967. Por outro lado, caso o registando seja filho de pais solteiros ou com outro estado civil, mas capazes de perfilhar, é necessário realizar uma outra distinção, nomeadamente se o registro do nascimento foi lavrado no primeiro ano de vida do indivíduo ou depois. Ora, caso tenha sido lavrado no primeiro ano de vida do indivíduo, a paternidade só fica estabelecida se declarada pelo pai, pessoalmente, por meio do procurador ou em face de documento legal comprovativo de reconhecimento anterior. É então o que se encontra consagrado no artigo 145, número 1 do Código de Registro Civil de 1967. Já a maternidade considera-se igualmente estabelecida se a mãe tiver sido a declarante, novamente, pessoalmente, por meio do procurador ou em face de documento legal comprovativo de reconhecimento anterior. Caso o declarante do nascimento tenha sido um terceiro, era a mãe notificada para, no prazo de 15 dias, declarar se confirmava ou não a maternidade, sob a combinação de o filho ser havido como seu.
Caso a mãe não pudesse ser notificada, negasse a maternidade ou se recusasse a confirmá-la, ficaria a mesma sem efeito. Tudo isto resulta dos artigos 146, número 1, 148, número 1 e 149, número 1 do Código do Registro Civil de 1967. Perdão. Por outro lado, se o registro de nascimento tiver sido lavrado depois do primeiro ano de vida do indivíduo, em relação à paternidade, é igualmente aplicável o artigo 145, número 1 do Código do Registro Civil de 67. E à maternidade, o artigo 146, número 1, também do Código do Registro Civil de 1967, pelo que tanto a filiação paterna como a filiação materna só se consideram estabelecidas se declaradas respectivamente pelo pai e pela mãe. Mais uma vez, pessoalmente, ou por procurador com poderes bastantes para o efeito, ou em face de documento legal comprovativo de reconhecimento anterior. Por fim, o terceiro momento temporal é então aquele que se verifica desde 1 de abril de 1978 até aos nossos dias. Desde essa data, tivemos então já em vigor 2 códigos do Registro Civil. Em primeiro lugar, o Código do Registro Civil de 1978, que entrou em vigor precisamente no dia 1 de abril desse ano, e o Código do Registro Civil de 1995, que se mantém em vigor até hoje. Ora, desde 1978 temos então de começar por distinguir se o registro diz respeito ao nascimento ocorrido há mais ou há menos de um ano. Ora, se o nascimento tiver ocorrido há menos de um ano, a maternidade declarada considera-se estabelecida sem mais, tal como determinam os artigos 141, número 1 do Código do Registro Civil de 78 e 113, número 1 do Código do Registro Civil de 95. Já no caso da paternidade, é necessário distinguir se a mãe é ou não casada. Se o for, deve ser mencionada obrigatoriamente a paternidade do marido da mãe, em virtude da presunção da paternidade consagrada nos artigos 1826, número 1 do Código Civil, 146, número 1 do Código do Registro Civil de 78 e 118, número 1 do Código do Registro Civil de 95. Por sua vez, se a mãe não for casada, a paternidade só se considera estabelecida mediante reconhecimento voluntário ou judicial da mesma, tal como determinado pelos artigos 148 do Código do Registro Civil de 78 e 120 do Código do Registro Civil de 95. Já se o nascimento tiver ocorrido há mais de um ano, é necessário começar por determinar quem foi o declarante do nascimento. Se tiver sido a própria mãe, é evidente que também neste caso a filiação materna se considera estabelecida sem mais, de acordo com os artigos 142, número 1 do Código do Registro Civil de 78 e 114, número 1 do Código do Registro Civil de 95. Tal como vimos anteriormente, se a mãe for casada, verifica-se a aplicação da presunção da paternidade em relação ao marido da mãe. Se a mãe não for casada, a paternidade também só se considera estabelecida mediante reconhecimento voluntário ou judicial da mesma. Por outro lado, se o pai tiver sido declarante, a filiação paterna considera-se estabelecida nos termos dos artigos 148 do Código do Registro Civil de 78 e 120 do Código do Registro Civil de 95. No entanto, a filiação materna não se considera estabelecida, mesmo que o pai tenha sido declarante do nascimento e o interessado, registando, seja filho de pais casados entre si. Neste caso, tal como determinado pelos artigos 142, números 2 e 3 do Código do Registro Civil de 78 e 114, números 2 e 3 do Código do Registro Civil de 95, é notificada a pessoa indicada como mãe para, no prazo de 15 dias, declarar se confirma a maternidade sob a cominação de o filho ser havido como seu. Se negar a maternidade ou não puder ser notificada, a menção da maternidade fica, então, sem efeito. Este regime é igualmente aplicável nas situações em que o declarante do nascimento tenha sido um terceiro. Ora, para terminar então esta minha exposição, eu gostaria de deixar só algumas notas finais. Em primeiro lugar, referir que esta minha exposição foi feita tendo em conta um cenário ideal, ou seja, tendo em conta as situações em que o estabelecimento da filiação ocorre precisamente na data em que é lavrado o registro de nascimento. No entanto, é importante termos em conta que nem sempre isto acontece, ou seja, por vezes o registro de nascimento estrangeiro é lavrado e o estabelecimento da filiação não ocorre nessa data, mas sim numa data posterior. Refiro-me, por exemplo, aos casos em que o filho é legitimado pelo casamento posterior dos pais, aos casos em que há uma perfilhação,
e aos casos em que há um reconhecimento judicial da paternidade e da maternidade. Como tal, nestes casos, para determinarmos qual a lei temporalmente aplicável, temos de atender não à data então, em que é elaborado o registro, mas sim à data em que ocorre esse ato posterior. Por outro lado, como eu já referi, tanto a linha C como a linha D do número 1 do artigo 1º exigem-nos o estabelecimento da filiação em relação ao progenitor português. E isto tanto nos casos de filhos como nos casos de netos. Ou seja, mesmo nos casos de netos de cidadãos portugueses que pretendam obter a nacionalidade por via da linha D, temos de verificar o estabelecimento da filiação do português em relação ao filho, mas não do filho em relação ao neto. Isto porquê? Porque o filho não será português, não terá nacionalidade portuguesa, pelo que não lhe são aplicáveis as disposições da lei portuguesa, tal como vimos que determinam os artigos 56, número 1 do Código Civil e 31, número 1 do mesmo diploma. Para terminar, quero então abordar uma última questão. E se a filiação em relação ao progenitor português tiver sido estabelecida na maioridade? Como eu comecei por referir no início desta sessão, se a filiação só tiver sido estabelecida na maioridade do interessado, isso não quer dizer que ele não possa vir a ser português, mas sim que se lhe encontra vedada a via da atribuição, pelo que terá de recorrer à via da aquisição, mais concretamente à via que lhe é concedida pelo artigo 6, número 6 da Lei da Nacionalidade, que dispõe que o Governo pode conceder a naturalização com dispensa dos requisitos previstos nas alíneas B e C do número 1 aos indivíduos que forem havidos como descendentes de portugueses. Este artigo tem então que ser conjugado com o artigo 24 do Regulamento da Nacionalidade Portuguesa. Em relação a este artigo, eu queria só chamar a atenção que ele não pode ser entendido como uma válvula de escape para as situações em que a filiação só tenha sido estabelecida na maioridade. Ou seja, devemos olhar para ele como uma situação absolutamente excepcional e que só em certos e determinados casos e devidamente fundamentados é que poderá ter aplicação para que um descendente de um português possa então ser também ele português. Posto isto, dou então por terminada a minha intervenção, agradecendo a todos a vossa atenção e encontrar-me à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Ana Moura, pela clara exposição e concisa. Obrigada. Vou agora alargar a conversação ao restante painel. Vou passar a palavra à doutora Susana Lopes Guimarães. A sua exposição terá por objeto a apresentação do livro Direitos Estrangeiros, Asilo e Nacionalidade. Já agora gostava de dar os parabéns às três coautoras por este livro. Creio que é uma ferramenta muito útil para quem presta serviços nesta área. E já agora está aqui um participante a dizer que não encontra o link para comprar online este livro. Não sei se existe algum site específico. Doutora Susana, faça favor então. Tem que ativar o seu microfone, está desativado. Ok. Muito obrigada, doutor Munir. Boa tarde a todos. É com enorme prazer que participo nesta conferência, organizada pela Delegação da Ordem dos Advogados de Braga, subordinada ao tema Imigração e Nacionalidade. Agradeço o convite à doutora Ana Santos, Presidente da Delegação da Ordem dos Advogados de Braga. A imigração e a nacionalidade constituem uma das áreas com que mais tenho trabalhado nos últimos anos, em parceria com a doutora Filipa Dantas. Pelo gosto especial que tenho nestas matérias, mas também devido ao facto de Portugal ter passado de um país de imigração para um país de imigração. E ainda devido ao facto de cada vez mais pessoas quererem ter a nacionalidade portuguesa. Temos um país com excelentes características, temos um clima fantástico, temos a costa, a gastronomia, a segurança, a qualidade de vida, entre outras, que atrai a atenção de muitos estrangeiros para virem investir, morar e trabalhar em Portugal.
A título de curiosidade, posso dizer-vos que em 2019 entraram no nosso país 105.423 estrangeiros provenientes do Brasil, 34.663 provenientes de Cabo Verde, 30.908 estrangeiros provenientes da Roménia e da Ucrânia 29.218. São realmente números bastante elevados. Conforme é consabido, esta entrada também de estrangeiros em Portugal levanta imensas questões legais. E na prática do dia-a-dia, enquanto profissionais nesta área do direito dos estrangeiros e da nacionalidade, eu, a doutora Filipa e a doutora Michelle Costa, constatamos que não existia no mercado uma obra que reunisse a legislação mais importante e relevante desta área. Então, surgiu a ideia de unirmos os nossos esforços e fazermos um compêndio que reunisse não só a legislação principal, a lei do asilo, a lei da nacionalidade, a lei dos estrangeiros, mas também e principalmente a legislação avulsa, de mais difícil acesso, nomeadamente resoluções, portarias, decretos-leis, que regulam esta área do direito, de modo a facilitar a todos e a simplificar a vida dos profissionais que lidam com esta área, nomeadamente advogados, magistrados judiciais, funcionários judiciais, estudantes, juristas, consulados, o próprio CEF, o CNAI, todos eles. Penso que será uma obra útil para todos eles. Esta ideia não surgiu assim de repente, surgiu há cerca de 2 anos, está hoje concretizada através do livro que tenho a oportunidade de vos apresentar, Direito dos Estrangeiros, Asilo e Nacionalidade. É um compêndio de legislação, mas também com alguns contratos e algumas minutas que achamos importante inseri-las. Este livro foi publicado pela editora, não sei se dará para ver, AAFDL, e encontra-se à venda no site desta editora. Portanto, passo a dizer www.livraria.aafdl.pt. Ele encontra-se disponível em formato impresso e para já à venda, portanto, neste site que acabei de referir, sendo que posteriormente será disponibilizado aos seus parceiros comerciais e também brevemente estará disponível em formato e-book. O livro encontra-se impresso desde fevereiro do presente ano, só tendo sido lançado agora no mercado face ao surto de Covid-19 que atrasou a sua publicação e alterou por completo o nosso modo de estar e viver em sociedade. Portanto, fizemos um lançamento online que não estava de todo previsto. As alterações legislativas nesta fase também passaram a ser uma constante e em 31 de março foi publicada a Lei número 2/2020, a Lei do Orçamento de Estado, que veio introduzir alterações à Lei número 23/2007, de 4 de julho, na sua redação atual. Alterações essas para vigorarem durante o ano de 2020. Assim, a Lei número 2/2020, de 31 de março, no seu artigo 183, simplifica a concessão e renovação da autorização de residência para o ano de 2020. E assim, a autorização de residência temporária, prevista no número 1 do artigo 75 da Lei 23/2007, de 4 de julho, passa a ser válida pelo período de 2 anos, contados da data da emissão do respectivo título, e renovável por períodos sucessivos de 3 anos. Se bem se recordam, até agora, portanto, ela era válida pelo período de 1 ano e renovável pelo período de 2 anos. Depois, no artigo 184, portanto, o artigo 184 da Lei do Orçamento de Estado também,
altera a validade do título de viagem para refugiados, ao consagrar que, e torno a frisar, em 2020, este título é válido pelo período de 5 anos, contados desde a data da emissão do respectivo título. Por último, a Lei nº 2/2020, 31 de março, Lei do Orçamento de Estado, no artigo 185, decreta que durante o ano de 2020 é suspensa a fixação do contingente global para efeitos de concessão de visto de autorização de residência para exercício de atividade profissional subordinada, previsto no artigo 59 da Lei 23/2007, de 4 de julho, e aplica-se à emissão dos mencionados vistos as condições previstas no número 5 do referido artigo. Portanto, estes 3 artigos da Lei do Orçamento de Estado temos que ter em consideração durante este ano de 2020 face ao surto de Covid-19 que assolou o mundo inteiro. Era o que eu vos queria dizer. Espero que este livro, que este compêndio, que seja útil para todos que trabalham nesta área. Despeço-me com um grande obrigada por terem disponibilizado o vosso tempo para estarem aqui a assistir e dada a oportunidade de eu e as coautoras divulgarmos o livro Direitos dos Estrangeiros, Asilo e Nacionalidade, compêndio de legislação, contratos e minutas. Obrigada. Muito obrigado, doutora Susana Guimarães, pela sua exposição. Passo agora a palavra à doutora Filipa Dantas. A sua intervenção irá abordar mais especificamente os diplomas legais inseridos no livro. Faça a favor, doutora Filipa. Muito obrigada, doutor Munir. Obrigada, vou também a doutor Munir e doutor César Meireles. Agradeço também à doutora Ana Santos o convite que me endereçou, a mim e às minhas colegas. Muito obrigada, é uma grande honra. E tal como a doutora Ana referiu, e muito bem, eu trabalhei e exerci muitos anos na comarca de Braga e, portanto, sinto-me em casa e é um grande prazer, porque tenho muitos amigos e muitos colegas e, inclusivamente, os meus irmãos também exercem na comarca de Braga. Portanto, muito obrigada, doutora Ana. Então, e agradeço, evidentemente, a todos aqueles que também estão a participar nesta conferência. Então, vou falar-vos um pouco da legislação fundamental e essencial que decidimos inserir nesta obra, no livro Direitos Estrangeiros, Asilo e Nacionalidade. E porquê? Porque é que optamos por estes diplomas e não por outros. Então, eu iniciei a advocacia há cerca de 20 anos e desde o início da profissão que sempre me interessei imenso por estas áreas, tenho uma grande paixão por estas matérias. E sempre senti também uma enorme dificuldade em encontrar livros, compêndios que pudessem realmente ter reunido os diplomas fundamentais. E também, tal como a doutora Susana referiu, e muito bem, decidimos, por essa mesma razão, criar esta obra. Quando nós falamos em estrangeiros, quando falamos em imigração, acho que temos que pensar, em primeira abordagem, em países terceiros. E os cidadãos desses países terceiros que pretendam, efetivamente, vir para o nosso país, vir para Portugal, seja por que razão for, podem ser muitas as finalidades. Um cidadão estrangeiro de um país terceiro pode, efetivamente, pretender vir para cá, trabalhar, investir, simplesmente viver da sua reforma, investigação, trabalhar por conta de outrem. Muitas finalidades que poderão estar nessa base. E então, a lei de entrada, permanência, saída e afastamento de cidadãos estrangeiros do território português define as condições e os procedimentos para que esses cidadãos estrangeiros possam entrar, residir, permanecer e até afastar-se do território nacional. É o ponto de partida para que possamos dar entrada, dar início a um processo de um cidadão estrangeiro, analisar o visto adequado, o estatuto, a autorização de residência, quais os mecanismos que melhor se adequam à finalidade e da entrada ou permanência em território nacional. E estamos a falar, como a doutora Susana também já referiu, da Lei 23/2007, de 4 de julho,
na sua redação atual. Esse foi o primeiro diploma que decidimos inserir no nosso compêndio, precisamente pela razão que já referi. Podemos dizer que se trata da lei fundamental, para que possamos tratar de questões relacionadas com cidadãos estrangeiros que pretendam vir para o território nacional. Seguidamente, inserimos no livro, e como não poderia deixar de ser, o regulamento da Lei 23 de 2007. A Lei 23 de 2007 portanto, define as condições e os procedimentos para que esses cidadãos possam vir. O regulamento, que é o decreto regulamentar 83 de 2007, 5 de novembro, diz-nos como pôr em prática essas mesmas condições. Um caso, por exemplo, vamos imaginar que um cidadão estrangeiro, brasileiro, por exemplo, se encontra no Brasil, pretende vir viver para Portugal, trabalhar, precisa dar entrada no posto consular em São Paulo, Portugal em São Paulo. A lei diz-nos precisamente, a Lei 23 de 2007, como é que o cidadão deve proceder. O decreto regulamentar diz-nos precisamente como pôr em prática essas mesmas condições. Seguidamente, e uma lei também muito importante que consideramos e achamos essencial inserir no livro, é a Lei 37 de 2006, de 9 de agosto, e que regula o exercício do direito de livre circulação e residência dos cidadãos da União Europeia. Também consideramos que era essencial e fundamental inserir essa lei. Posteriormente, e outra lei que também não poderia deixar de estar inserida no livro, é a Lei 27 de 2008, de 30 de junho, e que diz respeito às condições de procedimentos de concessão de asilo ou proteção subsidiária. Uma matéria muito premente, fundamental, e daí também a importância de a termos inserido no livro. Seguidamente, inserimos os Estatutos da Igualdade, a resolução da Assembleia da República que aprova o Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa. Inserimos também a resolução da Assembleia, esta resolução, aliás, é a resolução 83/2000 de 14 de dezembro. Também consta da obra, deste compêndio. Entretanto, decidimos também inserir o regulamento da aplicação do Tratado de Amizade e Cooperação, que é o Decreto-Lei 154/2003, de 15 de julho. Entretanto, decidimos também inserir as portarias relacionadas com estas temáticas, são imensas, são muito diversas, e inserimos, efetivamente, consideramos que inserimos as mais importantes. Dividimos essa temática das portarias por itens. A primeira portaria que inserimos, achamos que é das mais utilizadas, é a portaria que se refere aos meios de subsistência, e eu vou agora socorrer-me aqui do compêndio para tentar transmitir-vos quais são, efetivamente, as portarias que nós decidimos inserir, a primeira das quais, como já referi, é a dos meios de subsistência, e é a portaria 1563/2007, de 11 de dezembro, e que define os meios de subsistência de que devem dispor os cidadãos estrangeiros para a entrada e permanência em território nacional. Ainda, relativamente à questão dos meios de subsistência, inserimos também a portaria 760/2009, 16 de julho, e que contempla e determina a adoção de medidas excepcionais quanto ao regime que fixa os meios de subsistência de que devem dispor os cidadãos estrangeiros. Seguidamente, inserimos uma outra portaria que é relativa às taxas e encargos. A primeira é 1334/C de 2010, de 31 de dezembro, e define os atos da Secretaria e fixa os montantes das referidas taxas a praticar por todas as entidades tuteladas pelo Ministério da Administração Interna. Inserimos muitas mais portarias, por exemplo, no item de outras portarias, a portaria 287/2007, 16 de março, diz respeito, por exemplo, ao sistema de informação de boletins de alojamento,
Outra portaria, que é 1079/2007, de 10 de dezembro, diz respeito, por exemplo, estabelece a idade mínima e máxima da concessão de visto de residência para frequência de ensino secundário. Enfim, inserimos inúmeras portarias que consideramos muito importantes para quem trabalha nestas temáticas, nestas matérias e que são de grande utilidade. E estão todas aqui compiladas. Certamente não serão absolutamente todas, mas aquelas fundamentais estão certamente. Posteriormente às portarias, decidimos também inserir alguma legislação complementar, precisamente para que este livro tivesse uma grande base de legislação e que fosse de grande utilidade também. Inserimos ainda, a doutora Ana já falou na Lei da Nacionalidade, evidentemente inserimos também neste livro a Lei da Nacionalidade, que é a Lei número 3/81 de 3 de outubro, com as alterações da Lei número 2/2018, de 5 de julho. Entretanto, também inserimos portanto, o Decreto-Lei que regulamenta a Lei da Nacionalidade também. E, por fim, decidimos também inserir alguns extratos de legislação que estão correlacionados com estas temáticas, como, por exemplo, os extratos da Constituição da República Portuguesa, extratos de legislação do Código Civil também, o Código de Trabalho, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, o regulamento, exatamente, o regulamento implementar dos registros e notariado, e também, por fim, um extrato de legislação relativo ao regime dos contratos de trabalho dos profissionais de espetáculos. Também inserimos esse extrato de legislação no que diz respeito a esta temática, a esta matéria. E foi assim que decidimos organizar este compêndio, com esta base de legislação que consideramos ser bastante extensa, bastante ampla, e que consideramos ser de fácil consulta e que consideramos também que vai ser de grande utilidade prática. Espero que esta abordagem da legislação nestas temáticas tenha sido interessante e que de alguma forma possa ajudar os colegas e todos aqueles que trabalham nestas áreas, ajudá-los nestes assuntos da imigração, da nacionalidade, do asilo, uma vez que o objetivo é mesmo esse, é simplificar a nossa vida profissional. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Filipa Dantas, por esta exposição e por estes esclarecimentos legislativos. Passava agora a palavra à doutora Michelle Costa. A sua intervenção será mais focalizada no enquadramento das medidas Covid-19, no contexto de imigração, com breve abordagem aos normativos relacionados e implicações práticas. Faça a favor da sua doutora. Boa tarde a todos, agradeço a presença de todas as pessoas que estão a nos assistir numa sexta-feira à tarde. Também não temos, vou fazer a mesma brincadeira que fiz há pouco, não temos bares para onde ir, não. É só para quebrar um bocadinho de gelo. O meu nome é Michelle Costa, a apresentação já foi feita pelo Dr. Munir. Eu queria agradecer o convite que me foi endereçado pela doutora Ana Santos, presidente da Delegação de Braga. A doutora Ana Ribeiro Moura, formadora, que partilhou o seu espaço, a sua sala de aula virtual connosco, foi muito simpática e também gostei muito de conhecê-la, foi um imenso gosto também ouvir a sua apresentação, também aprendi bastante, posso desde já dizer. O Dr. Munir Valimamar também, uma simpatia, um moderador aqui da nossa Obrigado. sala de aulas, formação, webinar. Hoje em dia nós podemos designar o que quisermos. O Dr. Costa Meireles, que acabei de conhecer, muito prazer, muito gosto, muito obrigada pelo convite também, por estar a representar a Delegação de Braga aqui conosco. Porque é que eu escolhi contextualizar as medidas que saíram direcionadas à imigração ou que abrangem, de certa forma, os cidadãos estrangeiros, porque nós temos muitas pessoas que estavam numa situação muito desconfortável, não é? Poderiam ficar em situação de permanência irregular porque estavam de férias e os voos foram cancelados, as fronteiras foram encerradas. Há imensos casos de pessoas neste momento que ainda estão nessa situação, portanto o Estado português agiu e bem,
no sentido de proteger não só estas pessoas para terem acesso ao Sistema Nacional de Saúde, coisa que não teriam por serem turistas ou estarem em situação irregular ou por estarem à espera da tramitação do seu processo de legalização, uma medida aplaudida internacionalmente, diga-se de passagem, e temos que reconhecer o mérito do governo, que encabeçou e foi original. Outros países seguiram o exemplo por réplica ou por já estavam nos seus programas, mas o que é certo é que isto é bastante inovador. Nós tratamos as pessoas de forma igual, mesmo que estejam outras ideias contrárias à parte, não é? Que não vem aqui ao caso, estamos todos no mesmo barco, e é num barco que todos podemos ficar doentes, não é? Portanto, é importante que essas medidas abranjam e protejam as pessoas que estão numa situação que precisam. Por vezes se esquece dos cidadãos estrangeiros, dos imigrantes, são a nossa força de trabalho, muito necessários ao país. É inegável, não é? Temos determinados setores que têm uma carência muito grande de mão de obra e é na contratação de cidadãos estrangeiros que vão procurar suprimir essas necessidades. Esbarram-se com problemas burocráticos de origem diversa, não compete a mim, nem tenho tempo para explicar ou para abordar o que está na base. Não vou abordar o livro porque a doutora Susana Lopes, a minha colega e amiga, e a doutora Filipa Dantas, também colega e amiga e a coautora do livro, que já fiz os meus agradecimentos, mas faço uma vez mais publicamente. Muito obrigada por todo o contributo que deram, toda a ajuda e pronto, e essa materialização é fruto do nosso trabalho, não é? No entanto, terei que abordar a Lei do Orçamento de Estado por várias razões e vou partilhar um PowerPoint para facilitar um bocadinho, não vou vos maçar muito, prometo, porque fui acusada de falar demasiado, não é, Dr. Munir? Não sei se conseguem ver. Conseguem ver? Eu peço desculpa que isto voltou atrás. Pronto. O enquadramento das medidas, falta-me aqui um D, peço desculpas, foi feito a correr, no contexto da migração. Nós, para contextualizar, não é? Nós temos primeiro a declaração de situação de alerta. Eu recordo-me que em fevereiro já imaginava o que é que vinha por aí, a ver o que é que se passava na Itália, depois já vi por Espanha fora, já se imaginava o que é que ia acontecer em Portugal, não é? Portanto, com a situação de alerta, que se deu com o despacho 3298-B/2020, 13 de março, foi declarada a situação de alerta em todo o Estado, em todo o território nacional. E no mesmo dia, pronto, o Decreto-Lei 10A, que é o famoso Decreto-Lei que já teve inúmeras alterações, de 13 de março, estabelece medidas excepcionais e temporárias relativas à pandemia da doença Covid-19. Entretanto, houve uma retificação, uma declaração de retificação, que tem a ver com o início da produção de efeitos, e uma nova alteração que já abrange mais cidadãos estrangeiros, ou pelo menos num futuro a médio prazo. Eu penso que o PowerPoint depois vai ser disponibilizado pela delegação, portanto tem aqui os links, facilmente consultam. Eu acho que é interessante partilhar conceitos de informação, sempre tive a política de partilha de informação, eu acho que nós não vivemos bem escondendo. Sim. Desculpa a interrupção, mas acho que a sua tela não está a ser compartilhada. Não? Não. Ai, peço desculpa. Então, foi falha minha. Pois é, tem razão, Dr. Munir. Meia culpa. Agora, já conseguem ver? Já está, agora já está. Já? Pronto. Então, temos a declaração de situação. O que eu referi é que o PowerPoint será disponibilizado pela ordem, não sei onde, honestamente, onde é que poderá ser disponibilizado, mas tenho todo o gosto, porque eu acho que a informação deve ser partilhada e quanto mais ajudar as pessoas a perceberem o que é que está aqui em causa, e não só os colegas no dia-a-dia de trabalho, mas qualquer cidadão estrangeiro, porque penso que tem aqui algumas pessoas que nos estão a assistir, com a declaração de situação de alerta que referia, mas não tinha exibido o ecrã.
no dia 13 de março. No mesmo dia tivemos o Decreto-Lei 10A de 2020. Não vou falar da alteração agora, porque é para nós percebermos que... Pronto, nós temos o artigo 16 deste diploma, refere que documentos aspirados, e não só, o título fala em documentos, mas aqui nós temos documentos e situações, vamos dizer assim, porque o ter um visto de permanência, mais do que ter um documento, é garantir que há uma situação em território nacional que lhe permite estar de forma regular, não é? Mais do que um documento, é um conjunto de direitos, de proteção. Portanto, o cartão de cidadão, as certidões, os certificados emitidos pelos serviços de registro e de identificação civil, carta de condução, documentos, que ali já faço uma parte abaixo que é muito abrangente, muito genérico, não é? E depois vistos relativos à permanência em território nacional, bem como as licenças e autorizações cuja validade expire a partir da data de entrada em vigor do presente decreto-lei ou nos 15 dias imediatamente anteriores, são aceitos nos mesmos termos até 30 de junho de 2020. E agora aqui começa o problema. Porque com a entrada em vigor do diploma e depois a retificação e agora uma nova alteração, por fim, temos que desdobrar aqui em termos de datas. É claro que no início da produção de efeitos poderia fazer confusão e nós já passamos essa parte, mas de qualquer forma poderá surgir alguns conflitos de interpretação em algumas situações em concreto que os cidadãos estrangeiros possam se deparar ou porque se deslocam ao posto de atendimento e depois poderão estar ou não numa situação de permanência regular ou não. Então, nós temos aqui uma chamada de atenção em que documentos inclui registro criminal e certidões e já houve declarações de clarificação, portanto os próprios organismos é que vieram clarificar o que é que significava documentos, certidões do registro civil, predial, comercial. O registro criminal inicialmente poderia-se presumir que se restringiria ao registro criminal português, apesar da lei não ser clara, eu entendo, e mais algumas pessoas, e já tem vindo a sair a público, que também abrange os registros criminais estrangeiros, porque por uma grande razão, as embaixadas estão fechadas, não é possível emitir documentos, certificar, e esta medida visava proteger os cidadãos estrangeiros na altura e doravante, não é? Pronto. Houve... eu vou ter atrás, peço desculpa que eu passei. Estou com dificuldades de PowerPoint. Pronto. O objetivo era evitar que os cidadãos estrangeiros se deslocassem aos organismos e aos serviços públicos, evitar contágio e já se previa nesta fase uma suspensão do atendimento. Pode-se dizer hoje que isto já era um preparar para que as pessoas depois não ficassem com os seus documentos desatualizados e não pudessem aceder a determinados benefícios e direitos e situações irregulares, porque não poderiam fazer um agendamento e regularizar a sua situação ou renovar os seus documentos. Quanto aos vistos, a lei, quando se refere a vistos, é um bocadinho genérica, mas aqui enquadra-se também autorizações de residência e cartões de residência, que na prática não são vistos, porque a própria Lei 23 de 2007 especifica o que é um visto, o que é uma autorização de residência, mas aqui, não sei se pela pressa, generalizaram em vistos e já veio a ser clarificado também pelo Serviço de Fronteiras, que abrange autorizações de residência, cartões de residência, todos os tipos de visto, vistos de estado temporário, vistos de residência, que são os emitidos pelos consulados e permitem aos cidadãos estrangeiros entrarem em Portugal e solicitar uma autorização de residência ou uma prorrogação de visto de estado temporário, vistos de curta duração, que são vistos para negócios, para férias. Nós temos algumas pessoas que estão em Portugal nestas situações, que no meio das suas férias têm uma declaração de emergência e não puderam regressar e tiveram voos cancelados. Aliás, é público, nós vimos em vários telejornais essas notícias, pessoas à porta dos aeroportos. E depois faz-se aqui uma distinção quanto à entrada em vigor, que depois nós balizamos no 24 de fevereiro de 2020. Portanto, todas as pessoas que tiveram os seus vistos ou os seus documentos expirados no dia 24, inclusive em diante, considera-se que o documento é válido.
não é? Portanto, podemos dizer que é uma renovação administrativa oficiosa pelo Governo. Pois, entretanto, dá-se a declaração do estado de emergência no dia 18 de março, não é? 5 dias depois, através do decreto do Presidente da República 14A de 2020, 18 de março. Não vou me estender muito, porque todas as pessoas que estão aqui sabem o que é que se passa no país e no mundo, não é? Isto é nós, quando elaboramos o PowerPoint, queremos contextualizar, e urgia ao Governo ir atualizando as medidas conforme a situação fosse avançando, não é? Porque primeiro começamos com o estado de alerta, que evoluiu para um estado de emergência, que também permite ao Governo legislar dessa forma. E aqui temos o decreto 2A/2020, que entretanto já foi revogado, porque foi prorrogado o estado de emergência por mais 15 dias, não é? Eu não vou me estender por aí, vou passar para o despacho, que é aquilo que interessa aqui, porque na prática é o que tem a ver com as medidas de Covid, ou como podemos chamar. É o despacho 3863B, 2020, 27 de março, são as medidas excepcionais e temporárias. Esse despacho considera regular a permanência em território nacional de cidadãos estrangeiros com processos pendentes no CEF. E isto é que foi a grande novidade, não é? A data de 18 de março, a quando da declaração do estado de emergência nacional, ou seja, quando havia a declaração da alerta, os cidadãos estrangeiros não se consideravam regulares, estava o desespero, o atendimento fecha, não fecha, suspende, as pessoas com receio de serem contagiadas, e entretanto esta medida caiu muito bem e para todos, e acho que tem o seu mérito. Portanto, determinou a gestão dos atendimentos e agendamentos, feita de forma a garantir inequivocamente situações excepcionais, portanto, só situações determinadas e muito específicas, de forma a salvaguardar os direitos dos cidadãos estrangeiros, é que careciam e era possível fazer o agendamento. Todas as outras consideravam situações regulares. Mas há aqui uma exceção que já vamos falar nela. Pronto, considerando que o artigo 16 do decreto 10/2020, que falei há bocadinho, previa que os documentos estavam válidos, portanto, a acrescentar aos que já estavam em situação regular, para além dos outros documentos e os titulares de visto e as situações de visto de permanência em território nacional, havia os cidadãos estrangeiros que não tinham nada, que estavam à espera das suas, né, designadas legalizações, quer através do artigo 88 ou o artigo 89, o trabalho assalariado, trabalho independente, que manifestam o interesse de se legalizar através de uma plataforma do CEF, submetem os documentos e, entretanto, esperam e desesperam. E desesperam, e já explico porquê, porque nós temos um poder de atração muito grande, o país recebeu muita gente em muito pouco tempo e não foi possível processar todos os pedidos face ao sucesso da simplificação dos procedimentos de legalização, que são o artigo 88 e o artigo 89. Portanto, os pedidos estavam nessa plataforma à espera de serem analisados e tramitados, e os cidadãos não estrangeiros, nessas situações, apesar de efetuarem descontos para a Segurança Social, no caso dos trabalhadores independentes, no caso dos independentes, alguns, ou sua maioria, isentos de pagamento de contribuições, porque a lei assim o permite, numa situação de doença, não teriam direito ao tratamento em condições iguais a um cidadão português. Teriam atendimento, sim, porque em Portugal não é vedado, o nosso Sistema Nacional de Saúde não deixa de atender ninguém, no entanto, não tem os mesmos, não pagam as mesmas quantias, não têm isenção de taxas, ou não pagam a redução dos valores, já que é para medicamentos. Se ficassem internados no hospital 3 semanas com Covid, provavelmente não teriam dinheiro para pagar a fatura, e o Estado, assim, no fundo, sabendo que de qualquer forma seria responsável pelo tratamento desses cidadãos estrangeiros, deixou-os mais confortáveis e menos preocupados, talvez, com a situação, uma preocupação a mais do que aquilo que eles deveriam ter com a sua saúde. Eu penso que foi esta situação. Pronto, este despacho, para mim, é o despacho mais importante, e acho que é o que devemos perder aqui mais tempo a falar nele, porque é o que neste momento está ainda válido. As pessoas que estão com as suas manifestações de interesse, desde que
socorram-se do portal e imprimam o comprovativo, podem apresentar junto do centro de saúde e pedir o número do utente, coisa que só poderiam fazer se tivessem já autorização de residência, numa fase posterior. E podem recorrer às prestações de serviço de saúde, no Serviço Nacional de Saúde, podem também elaborar contratos de trabalho, celebrar contratos de trabalho, celebrar contratos de arrendamento, e não ficam numa situação E mesmo assim já aconteceram alguns abusos para a comunidade imigrante, mas isso compete aos tribunais e competirá à lei julgar. Portanto, a medida extraordinária enquadra-se no pacote de resposta à pandemia de Covid-19 e determina que os imigrantes naquela situação fiquem em situação regular, atenção ao regular, não ficam legais, porque a Lei 23 de 2007 especifica o que é que se considera um cidadão com autorização de residência, residente ou situação legal. Portanto, são todos os artigos da lei que permitem um cidadão estrangeiro permanecer e residir em território nacional. Portanto, isto é temporário, não é? O próprio nome, a própria introdução já diz, a medida extraordinária de resposta determina que os imigrantes naquela situação fiquem em situação regular e tenham acesso aos mesmos direitos que os outros cidadãos, incluindo apoios sociais. Mesmos direitos, ponto. Não é? Tem alguns que digam respeito às medidas Covid, ou seja, não têm direito a todos os subsídios da Segurança Social, só os que estão previstos para efeitos de medidas excepcionais Covid. Atenção. Portanto, não terá direito a um rendimento mínimo, a não ser aquele que seja estipulado isto foi uma informação que eu confirmei com a Segurança Social. Portanto, não é? Quando nós vemos assim isto muito genérico, incluindo apoios sociais, imaginamos, opa, vamos ter direito a tudo, mas não. Só as medidas destinadas às excepcionais e extraordinárias relacionadas com o Covid-19. Portanto, não são todos os apoios sociais que podem beneficiar. Não se trata de uma regularização por decreto, o objetivo é garantir que estes cidadãos que aguardam uma resposta do Estado são garantidos os mesmos direitos que são garantidos aos cidadãos nacionais. É algo que procura equiparar o reconhecimento de direitos, não pode haver menos para os cidadãos estrangeiros perante uma impossibilidade do Estado português, não é? Como referi. Segundo isto... Doutora Michel, desculpe interromper, há aqui uma participante que diz que em Prado e Vila Verde que não estão a conceder a inscrição como utente do SNS. Isso terá que, como sempre, não é? Infelizmente já tenho muitos anos e muitas vezes fazia até quando tinha cidadãos estrangeiros, às vezes até os ajudava a fazer reclamações. Porque... No Penafiel também não, parece que afinal são vários sítios. Pronto, mas é exibir o despacho, é chegar ao serviço. O problema é, e acontece muitas vezes, nós temos um despacho, temos uma lei. Eu peço desculpa, devem estar a ouvir o meu cão, a minha cadela, ela deve estar a ouvir alguém lá fora, eu peço desculpa. O que acontece? Esta legislação saiu em catadupa, não é? Todos os dias os funcionários estão a receber 2, 3, 4 mensagens, 100, 200 e-mails de utentes em desespero, com carência de informação, e é normal e é possível que possa haver erros de interpretação. Perfeitamente compreensível, porque há muita legislação que está a ser produzida diariamente. Então, no início da declaração do estado de emergência e até no estado de alerta, era surreal, não é? Nem todas as pessoas têm capacidade de interpretar a lei, porque não são obrigadas a isso, não é? Mesmo nós que temos formação jurídica, às vezes também temos dúvidas, por isso é que vamos para o tribunal e discutimos em tribunal, portanto é suposto. Com a assertividade, o que eu recomendo é que, independentemente de conseguirem ou não o número, e isso agora é uma parte, não é o número que vos faz diferença neste momento. O que faz diferença é que tenham acesso, se ficarem doentes, têm acesso ao Sistema Nacional de Saúde e pagam o que eu ou qualquer pessoa que faz descontos para a Segurança Social, um cidadão português, um cidadão estrangeiro com autorização de residência, pagaria. Eu acho que é isso é que tem que se sentir mais seguro. Se tem o número, se não tem o número, isto é uma coisa que vai se resolver, não é? Mas eu aconselho que se desloquem munidos do despacho e peçam para falar com quem estiver à frente do posto de atendimento, com a coordenação. Uma participante afirma que fez isso e ainda pediu o livro de reclamações, só que não adiantou nada. Assim, o livro de reclamações não é uma chantagem, não é? O livro de reclamações eu tenho um serviço que não é prestado da forma mais conveniente e eu faço constar do livro que não fui atendida da forma como eu gostaria de ser atendida,
Ou, perante a lei, há uma injustiça que tem que ser reparada. A reclamação não é resolvida no imediato, há 10 dias úteis para ser analisada e respondida e eventualmente verificar a situação da pessoa. Não sei se já passaram os 10 dias úteis ou não, mas é possível, e eu nestes casos o que recomendo é que que reporte sempre, o cidadão estrangeiro, sempre que vir algum direito seu a ser, vamos dizer, não vou dizer violado, que seja colocado de lado, tem sempre o Alto Comissariado, pode-se deslocar ou pode atrás do e-mail, preferencialmente por e-mail, não se desloquem aos serviços, nesse momento ainda estamos em risco. Tem o CNAIM, não é? No Porto, em Lisboa, tem o Alto Comissariado, muitas vezes intervém nestas situações de injustiça contra os direitos dos estrangeiros. Ou então, a Provedoria da Justiça, que também pode, através do site do Provedor de Justiça, apresentar uma reclamação. O que é exigido ao Provedor de Justiça é que primeiro sempre faça uma reclamação prévia com o órgão que tem a causa, não é? E só depois é que recorra ao Provedor de Justiça. Bem, entretanto, perdi-me aqui. Não. Não. Pronto, eu vou saltar aqui um bocadinho. Pronto, temos o artigo 88, 89 e 90 são os únicos 3 pedidos ou registros que são abrangidos por esse despacho e todos os que entraram até o dia 18 de março. Ou seja, qualquer pessoa que submeta no portal uma manifestação de interesse depois do dia 18 de março, ou seja, no dia 19 em diante, não está abrangido por este despacho, por estas medidas. Lamentamos muito, mas não fomos nós que fizemos a legislação, portanto, e já há muito tempo, não é? Mas a baliza é 18 de março. Pronto, a última novidade, a última alteração que o decreto teve foi que veio abranger também as pessoas que têm um recibo de agendamento. Portanto, no dia 30 de junho, não é? Nós vamos ter aqui uma situação em que há estas pessoas que estão à espera de uma legalização e há as pessoas que já deram entrada ao pedido de autorização de residência, por variadas razões e enquadramento legal. Essas pessoas têm um recibo comprovativo da entrada de um pedido, do início do procedimento administrativo. Mas temos as pessoas que, abrangidas por esse despacho, têm uma manifestação de interesse já validada pelo CEF, portanto, têm um parecer positivo, e vão fazer um agendamento para se deslocar ao CEF. Inclusive, os cidadãos estrangeiros que têm documentos que são válidos até 30 de junho de 2020, são considerados válidos até 30 de junho de 2020. Portanto, depois do dia 30 de junho, qualquer pessoa que faça um agendamento, o agendamento será considerado como se tivesse os documentos válidos. Pronto, aqui repito um bocadinho. Não é? Se deu entrada a um processo, eles chamam processo, mas não é um processo, é um registro, não é uma manifestação de interesse. O processo, aqui no caso, é controverso. Há quem entenda que é um processo, há quem entenda que não. Portanto, considera-se regular a permanência, deixa-me só alertar que é até 30 de junho de 2020. Não é? Até 30 de junho de 2020 são os documentos que são considerados válidos, todas as autorizações de residência, todos os cartões, todos os vistos e as pessoas que não estão legais, mas que submeteram os seus pedidos no portal do CEF, e inclusive as que, depois do dia 30, fizerem agendamentos. E, muito brevemente, só a Lei do Orçamento de Estado, não vou falar nos outros artigos, porque já me estendi. A Lei 2 de 2020, 31 de março, que já a doutora Susana já abordou. A Lei do Orçamento de Estado, o artigo 183, altera a validade das autorizações de residência para 2 anos. E eu vou fazer aqui só vou abrir um parêntese. Não são todas as autorizações de residência que passam a ter 2 anos na concessão. Só aquelas que a lei não especifica prazo, ou seja, todas que são abrangidas pelo artigo 75, porque há artigos ao longo da lei que especificam explicitamente que a concessão é válida por 1 ano, por exemplo, a dos estudantes, e essas mantêm-se 1 ano. As renovações por período de 3 anos também, por exemplo, a autorização de residência para investimento designado visto gold, o artigo 90, número 2, refere especificamente que a renovação é válida por 2 anos, portanto não é abrangido pelo artigo 35, portanto temos que ter atenção que há exceções.
Regra geral, durante o ano 2020, algumas autorizações de residência serão emitidas por 2 anos e algumas serão renovadas por 3, não todas. Não tenho tempo para entrar aqui nessa especificação. Pronto, e deixar sempre o alerta que esta medida, esta alteração do Orçamento de Estado é válida só para 2020. Portanto, no dia 1 de 1 de 2021, ou teremos uma nova lei, ou uma alteração antes que entre em vigor em 1 de 1 de 2021, ou então volta tudo ao normal. Autorizações de residência por 1 ano, concessão, e renovações por 2 anos. Deixo uma frase que não é de todo, vamos dizer, a parte do AC e DC não é minha, já é usual no ambiente Covid. Assistimos a uma medida corajosa e histórica do governo português, bastante elogiada internacionalmente, ao reconhecer direitos aos cidadãos estrangeiros que aguardam uma resposta do Estado, garantindo os mesmos direitos que são garantidos aos cidadãos nacionais. Assim, eu ouso dizer que doravante diremos direito dos estrangeiros e imigração AC, DC, antes de Corona e depois de Corona. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Michelle Costa, pela sua exposição. Eu aproveitava que ainda está no uso da palavra para lhe colocar ainda uma questão. Eu penso que é uma questão comum a vários participantes, por isso vou colocá-la agora. Os cidadãos estrangeiros que submeterem pelas plataformas de registro em uso no CEF uma manifestação de interesse, ao abrigo dos artigos 88, 89 e também 90, bem como os que submeterem os pedidos de concessão junto do CEF, que problemas ou dificuldades é que poderão vir a ter? Já acabei por abranger um bocadinho quando já me colocou as questões do participante que já tem problemas, por exemplo, para conseguir a inscrição no Serviço Nacional de Saúde. Por exemplo, é um problema atual. Já vou falar dos problemas que eu acredito que possam existir no futuro. Os problemas atuais são os organismos efetivamente darem cumprimento ao despacho. Não me compete a mim, porque não represento, e também não é nessa qualidade que aqui estou de representar um organismo, mas eu sempre aprendi, porque também tenho origem estrangeira, eu nasci no Brasil, sou filha de mãe brasileira e filha de pai português, tenho as duas nacionalidades, e já cá estou em Portugal há 28 anos. Sempre aprendi que com um sorriso, educação e simpatia e assertividade nós conseguimos tudo. E depois temos a lei. Temos a lei que eu até acho que fica um bocadinho depois disso tudo e podemos sempre tentar falar com outra pessoa que está no serviço, ir acompanhado de alguém que possa explicar melhor a nossa situação ou pedir para falar com a pessoa que está a coordenar o atendimento. No entanto, eu gostava só de abordar os problemas que as pessoas podem ter no futuro, que é, primeiro, foi o problema de interpretação. Eu acho que houve uma interpretação muito errada peço desculpa, porque também tenho uma formação de comunicação, mas não é bem mal o que eu vou dizer se tiver alguém na área da comunicação. Hoje em dia as notícias são muito sensacionalistas, não é? É para ler o título e não ler o resto, e quem não sabe da lei acha que todos os cidadãos estrangeiros estão legais. Esses cidadãos estrangeiros não estão, infelizmente, não estão, e nem poderiam estar, porque a lei a lei 23/2007 não permite, e a lei excepcional, das medidas excepcionais, também não legalizou ninguém. Seria muito conflituoso e problemático se assim o fosse, não quer dizer que não possa vir a ser. Eu, por exemplo, acho que numa situação, todas as pessoas que reúnem os requisitos, poderia haver um despacho que as tornassem regulares, desde que não tivessem registro criminal e cumprissem com ausência de condenações superior a um ano, que é o que a lei exige, não é? Isso também é o mínimo que podemos manter. No entanto, nós vamos ter aqui dois problemas, que é a incapacidade temporária de resposta dos organismos, que é por uma questão de agendamentos, não é? Por isso é que essa última alteração já fala e já prevê que quem tiver o agendamento, ok, não é? Tem o comprovativo do agendamento, porque até então só o artigo 78, salvo erro número 7, é que previa que o recibo de pedido, ou seja, do início do procedimento administrativo, da renovação da autorização de residência, só esse artigo é que previa que um recibo tinha uma validade, tinha uma força, produzia os mesmos efeitos que uma autorização de residência. Nunca um recibo de um agendamento poderia dar direitos a um cidadão estrangeiro. Portanto, pelo menos isso, acho que foi uma medida muito importante para salvaguardar estas pessoas que vão ter dificuldade. 2 meses com atendimento suspenso, praticamente, vai ser muito difícil conseguir um agendamento e ter o documento em mãos a tempo suficiente. Poderão ter alguns
algumas dificuldades, como eu referi, práticas, não é? Porque eu peço sempre que as pessoas não levem nunca a mal. Estamos numa situação muito complexa e muito complicada, e acho que todos os funcionários têm feito um esforço surreal para trabalhar em casa, com filhos, com telescola. Acho que todos nós aqui, eu não tenho filhos, mas tenho cães, tenho marido, e não é fácil, porque às vezes estamos em casa, é o nosso escritório, e às vezes podemos não tirar as dúvidas todas. Portanto, tenham um bocadinho de paciência. Eu acredito que o governo não se vai esquecer de maneira nenhuma de regular aquilo que precisa ser regulado a seu tempo. Acho que está bastante bem entregue. Não sei se tem mais alguma questão. Tenho mais uma questão, já agora. O recente Decreto-Lei número 19A de 2020, de 13 de março, prorrogou, renovou administrativa e oficiosamente vistos e autorizações de residência até 30 de junho de 2020. Além disso, admite que os mesmos sejam aceitos nos mesmos termos após 30 de junho de 2020, desde que o seu titular faça prova de que já procedeu ao agendamento da respectiva renovação. Sendo assim, o que irá acontecer com os vistos de permanência, leia-se vistos e autorizações de residência, que a lei considera válidos até 30 de junho de 2020? Pronto, temos um problema, não é? Não sabemos quando é que as fronteiras vão ser restabelecidas, não é? Há imensa gente que quer ir embora. Portanto, esses que se querem embora, ou o Estado, a partir de 30 de junho, se as fronteiras não forem levantadas, e se não houver voos, porque mesmo que elas sejam, torna-se problemático não haver voos, ou os voos estarem caríssimos, não é? Porque eu posso querer ir embora, eu sou um cidadão brasileiro, estou em Portugal, o Estado considerou que eu estou em situação irregular, mas eu quero ir embora, não quero ficar aqui. No entanto, não consigo, não é? Pronto, neste caso, depois de 30 de junho, não sabemos, ainda não sabemos. Provavelmente será recomendado que façam um agendamento e que aguarde pelo agendamento para proceder ao pedido de prorrogação de permanência. Se conseguirá chegar a tempo de ir embora ou não, isso já é outra, não é? Portanto, desde que faça o agendamento, que é aquilo que a lei manda e que é o que o protege, muito bem. E depois há aquela situação de que a lei considera aqueles que caduquem após esta data, não é? Sejam aceitos. Pronto, os que caduquem após esta data, aqui, desde que tenham o agendamento, não é? Portanto, vamos dar um exemplar. Eu tenho uma autorização de residência temporária para estudo. Não fui embora, fiquei em Portugal, quero continuar a estudar, o ano letivo inicia-se já daqui a uns meses. Entretanto, a minha autorização de residência acabava em março, mas ela foi renovada oficiosamente, ou foi considerada válida até 30 de junho de 2020. E eu, até no máximo 30 dias antes, ou seja, a lei diz que 90 dias, entre 93 dias e 30 dias antes, eu devo proceder à renovação da minha autorização de residência. Portanto, devo contactar o call center. Nós já sabemos, os postos de atendimento estão a começar a voltar a fazer atendimento, ainda não estão a atender todas as situações, mas eu ligo ao centro de contato do CEF, faço agendamento via internet e suspendo a contagem do prazo com o agendamento. Não posso falhar o agendamento de maneira nenhuma. Portanto, se fizer o agendamento antes do dia 30 de junho, a lei diz que considera-se que eu tenho os mesmos direitos que tive até o dia 30 de junho, mas tem que ter um recibo de agendamento, ou seja, tem que ser diligente e tem que cumprir com aquilo que a lei lhe exige, porque nós não temos só direitos, também temos deveres, não é? Portanto, o governo deu os direitos, mas também quer que os cidadãos estrangeiros cumpram com os seus deveres. E o dever é renovar atempadamente a autorização de residência ou solicitar a prorrogação de permanência antes do seu visto caducar, ou seja, antes de 30 de junho de 2020. Um participante afirma aqui que não é possível fazer qualquer agendamento, mesmo que após 30 de junho. Sim, mas foi o que eu acabei de referir. Os postos de atendimento estão como qualquer empresa, não é? O meu marido também tem uma empresa, claro. E não foi da noite para o dia que nós conseguimos abrir, porque existe um conjunto de regras. Nós tivemos regras para os primeiros 15 dias para o estado de alerta, depois tivemos regras para os 15 dias depois da prorrogação do estado de emergência, agora temos regras pós-estado de emergência, com declaração de calamidade. Mesmo as empresas têm dificuldade até por falta de recursos. É difícil conseguir álcool gel, equipamento de proteção individual. Portanto, pode acontecer dos serviços estarem em dias, estarem a abrir. Sendo certo que está calendarizado, por exemplo, que a loja do cidadão só abre no dia 1 de junho.
Portanto, está previsto no calendário de desconfinamento que a loja do cidadão só abrirá no dia 1 de junho. Portanto, o posto de atendimento na loja do cidadão não poderá estar a aceitar agendamentos, portanto, por força do calendário de desconfinamento, não é? Portanto, nós temos aqui alguns postos estão a laborar, não a 100%, porque os horários têm que ser ajustados, as equipas não podem se encontrar, não pode haver mais do que X pessoas dentro dos espaços fechados, têm que entrar de máscara. Pois há muitos condicionalismos. É muito complicado. Existem aqui imensas perguntas, tanto no bate-papo como nas questões. Pois, não são possíveis de responder todas, infelizmente. Infelizmente não vai ser possível responder a todas estas questões. Eu selecionei algumas. Há aqui algumas dirigidas especificamente a cada palestrante. Eu tenho uma dirigida agora à doutora Ana Moura, que é a seguinte. É relevante o estabelecimento das responsabilidades parentais para requerer a nacionalidade portuguesa para um menor que teve a paternidade estabelecida por averiguação oficiosa e cujos pais são estrangeiros? Ok, por acaso eu estava mesmo agora também a ver essa questão. É assim, claro que é sempre um bocadinho difícil responder a estas questões porque a informação fornecida é muito sucinta, portanto não sei exatamente os contornos do caso em questão e portanto peço que tenham desde já isso em atenção na minha resposta. Assim, segundo esta questão, eu posso interpretar que podemos estar perante quer um caso de atribuição, quer um caso de aquisição. Sendo os pais estrangeiros, suponho então que a criança tenha nascido em território nacional. Não me parece condição sine qua non que o estabelecimento das responsabilidades parentais tenha já sido fixado, mas que ambos os progenitores terão então de representar o menor no pedido de nacionalidade. Caso estejamos a falar de um menor que tenha nascido no território português, filho de que pelo menos um dos progenitores esteja legal em Portugal há pelo menos 2 anos, é necessário chamar a atenção que este processo, que é o que me refiro ao artigo 1º, número 1, a linha F, teve uma alteração em 2018, e antes exigia um tempo de residência legal do progenitor de 5 anos. Este artigo, esta nova redação só está a ser aplicada a nascimentos que ocorreram depois da entrada em vigor desta alteração legislativa em 2018, no mês de julho de 2018, pelo que se o menor tiver nascido antes de julho de 2018, ainda estamos à espera da alteração do regulamento da nacionalidade portuguesa, que deveria ter ocorrido no espaço, penso eu, de 30 dias desde a entrada em vigor da lei, pelo que se o menor tiver nascido antes de julho de 2018, ainda não poderá sequer tentar obter nacionalidade portuguesa, porque não temos alteração do regulamento que o permita. Obrigado. Temos também agora uma pergunta da colega Ana Maria Cunha Coutinho. É uma pergunta um pouco específica, não sei se me vai conseguir responder, doutora Ana Moura. Lendo os artigos dedicados aos sefarditas na lei da nacionalidade, não leio que seja exclusivo a estes. Será que se pode recorrer a eles para integrar os estrangeiros que não são descendentes em linha direta de portugueses? Eu entendo que não, porque se nós lermos o artigo que diz respeito aos judeus sefarditas, que é o artigo 6, número 7 da lei da nacionalidade, diz claramente que pode ser concedida a nacionalidade aos descendentes dos judeus sefarditas portugueses. Ou seja, a grande maioria dos processos de judeus sefarditas são instruídos com certificados da comunidade israelita, certificados esses que são, portanto, no fundo, a prova de que o requerente é precisamente descendente de judeus sefarditas. Se não conseguirmos fazer esta prova, não poderá obter a nacionalidade por esta via. Uma questão agora para a doutora Filipa Dantas, do colega Carlos Gomes Ferreira. Como encarar a atual regulamentação das condições e procedimentos de concessão de asilo face às alterações globais resultantes do Covid-19? Muito obrigada, Sr. por essa questão. Considero que, face às circunstâncias que nos encontramos atualmente, deverá ser tido em consideração e ter em atenção as medidas que, entretanto, também vão surgir mudanças, vão surgir
alterações e julgo que é preciso ter em atenção todas essas questões. De qualquer forma, eu julgo que a questão do colega também é um bocadinho vaga. Eu pedia, se calhar, que o colega concretizasse melhor, não é? Eficaz, exatamente. Se fosse possível. Vamos ver se nos está a ouvir. Muito bem. Entretanto, enquanto o colega reformula a pergunta, Sim. tenho aqui outra questão. Creio que a doutora Michel já respondeu a isto, mas vou formular na mesma, é da colega Selma Lino. Os títulos provisórios emitidos antes de 18 de março de 2020 já ficam válidos por 2 anos? Não. A lei só entrou em vigor em 1 de abril de 2020. Portanto, só são abrangidos os títulos emitidos a partir, inclusive, 1 de abril de 2020. Ok. Outra questão da colega Liliane de Carvalho. Há possibilidade de convolução para aqueles que tiveram atribuída a nacionalidade com base no artigo 6º, número 6 da Lei da Nacionalidade? Sim, ora bem, os processos de convolução dizem respeito também a processos de netos que antes da entrada em vigor da alteração que foi introduzida na Lei da Nacionalidade em 2017, que tornou os processos de netos processos de atribuição, deixando de ser aquisição. A única convolução não é o termo correto para usar. Convolução só é aplicável nos casos em que efetivamente tenha sido dada entrada do antigo artigo 6º, número 4, e que no âmbito, tendo sido introduzida esta alteração legislativa, foram então os requerentes notificados para dizerem se queriam ou não convoluar o processo para uma primeira linha D, sendo então cidadãos originários, então, como eu disse, pelo artigo 1ª linha D. No entanto, o que é possível sim é que os cidadãos que sejam portugueses por força desse antigo 6º, número 4, deem agora a entrada de um artigo 1º, a linha D, que irá então, digamos que, transformar, entre aspas, a sua nacionalidade derivada numa nacionalidade originária. Muito obrigado. Uma pergunta do colega Adriano, não vejo o apelido. A obtenção da cidadania pelos vistos Gold, quantas renovações são necessárias, considerando que é necessário estar com residência legal do pedido? Além disso, é verdade que a lei prevê 2 anos o prazo de renovação Golden Visa. Todavia, para a concessão não existe prazo específico. Assim, ocorreria a incomum solução de tanto a concessão como a renovação em 2020 serem 2 anos? Doutora Michel. A segunda parte, sim. Concessão 2 anos, renovação 2 anos. Sendo certo que já não é abrangida pela alteração, porque ela só é válida para 2020, e mesmo que fosse, não é? Portanto, quando chegasse a renovar daqui a 1 ano, já não teríamos essa possibilidade, porque ela só decorre durante o ano de 2020. Mas a lei prevê um prazo específico para a renovação, portanto, a renovação 2 anos, concessão 2 anos. A primeira parte, deixa-me ver se percebi, é assim, normalmente as pessoas fazem contagem de renovações, mas acho que não vale a pena entrar, acho que complicar aquilo que é fácil. Não se contam renovações, contam-se anos, são 5 anos. São 5 anos. Eu tive uma autorização de residência que foi emitida em 2010. Em 2015 posso pedir a nacionalidade, posso pedir a residência permanente. É muito mais fácil contar assim. Não é preciso contar renovações, porque é aí que depois mora o perigo. É aí que depois vêm as coimas, os documentos caducados. É muito mais fácil. Vejam, se não se lembrarem, porque às vezes acontece, não é? Podem pedir uma contagem de tempo, uma certidão. Fazem o pagamento de uma certidão. Não sei dizer o valor, mas penso que é inferior a 20 euros. E o serviço emite uma certidão a referir quantos anos. Não é obrigatório para efeito de nacionalidades, mas há pessoas que não se lembram, não sabem e precisam ter a certeza antes de estar a gastar a quantia para pedir a nacionalidade por naturalização, não é? Mas seja por qualquer tipo de autorização de residência, o que a lei exige são 5 anos de autorização de residência ou de permanência regular, pronto, que isto depois já temos que entrar em outras explicações mais demoradas.
Agora, uma questão mais de cariz burocrático, pode ser dirigida para a doutora Susana Guimarães. Para a obtenção do número de segurança social, basta o contrato de promessa de trabalho? Pergunta a colega Liliana Cristina. Sim, pode tentar, com um contrato de promessa de trabalho, tentar obter o número da Segurança Social. Portanto, será a resposta afirmativa. Pergunta o colega Luciano Blandi. Como fica a prova exigida pelo artigo 16, número 3, se o CEF, no caso de manifestação de interesse, se o sistema informático do CEF não disponibiliza data para agendamento? Como referi, e volto a referir, assim, o calendário de desconfinamento do governo só previu, a partir do dia 4 de maio, nós estamos no dia 8, 4 dias atrás, começou o desconfinamento em Portugal e a possibilidade dos atendimentos começarem a funcionar. Por exemplo, a Câmara do Porto determinou que 10 dias depois, após o calendário, ou seja, no dia 14 de maio, ainda vai ter restrições no atendimento. Portanto, o calendário não é estanque, não quer dizer que no dia 4 os serviços tenham que estar a funcionar, quer dizer que a partir daquele dia já podem começar a funcionar e precisam de condições. Nós tivemos em dias, não é? Nós tivemos aliás, até houve uma dificuldade de algumas pessoas interpretarem quando é que acabou a declaração do estado de emergência e entrou a calamidade, e foi muito em cima da hora, em 2 a 3 dias não dava tempo de organizar e operacionalizar, porque é preciso, há pessoas há funcionários que estão em casa a tomar conta dos filhos, alguns estão em teletrabalho, há pessoas que têm que ser protegidas pela lei porque não podem estar a trabalhar, porque são pessoas que têm problemas oncológicos ou têm doenças e não podem, e está previsto na lei. Portanto, o Estado tem que ver que funcionários é que tem, quais são os que podem trabalhar, como é que vai organizar os seus espaços físicos para receber os cidadãos estrangeiros, tem que criar regras, tem que criar normas, tem que controlar a entrada dos cidadãos estrangeiros. Tenham um bocadinho de paciência. Isto agora nos próximos dias vai ser normalizado. Entretanto, o colega Carlos Gomes Ferreira concretizou um pouco mais a sua questão e o que pretendia saber era mais a nível comunitário, sobre a legislação, portanto, a nível comunitário, como é que se iria processar em termos de harmonização. Fala. Não sei se nos consegue. Não consigo perceber, desculpe, mas não consigo perceber a abrangência da pergunta. Não, era a pergunta que foi. Mas eu também realmente, peço desculpa, doutor, eu também não consigo entender o alcance. Quem é que fez a pergunta? Carlos Gomes Ferreira. Eu estava a ver uma pergunta, não estou a ver a pergunta. Portanto, há pouco perguntou se a atual regulamentação das condições e procedimentos de concessão de asilo, como é que seria encarado face às alterações globais resultantes do Covid-19. E agora o colega perguntou, nomeadamente a nível comunitário. Não sei se tem alguma informação sobre isto. Assim, se o colega tentar, ele já tentou concretizar, efetivamente. Sim, mas não foi suficiente. Não foi suficiente, não estou a entender, francamente, o alcance da questão. Eu também, peço desculpa interromper, mas eu também estou a ler e aquilo que posso, se me permite, Filipe. Claro. Sim, claro. É que neste momento o asilo, não é? Nós ou estamos a falar de pessoas que já cá estão e querem pedir o asilo, mas já tiveram a oportunidade de o fazer. Nós continuamos a receber pedidos de asilo. A Itália não, por exemplo, suspendeu em algumas situações. Chegamos a receber cidadãos provenientes da Itália para pedir asilo em Portugal. Em relação à harmonização, isto é matéria de direito comunitário, depois tem que ser transposta internamente para os Estados-membros. Não podemos aprofundar agora, a não ser que tenha percebido mal a questão, e peço desculpa se o fiz. Pronto, agora outra questão da participante Larissa Gavinho para a doutora Ana Moura. Quais as alternativas processuais à comprovação da filiação quando o registro de nascimento não é encontrado nos órgãos portugueses, arquivos digitais, tombo, conservatórias, mas há outros documentos indicativos da filiação?
É assim, nesta situação não há de facto grandes alternativas, porque um dos documentos essenciais para um processo de atribuição da nacionalidade é precisamente ou a certidão de batismo ou o assento de nascimento do progenitor português. Não existindo qualquer documento que comprove que efetivamente aquela pessoa existiu, que aquela pessoa teve nacionalidade portuguesa, não haverá como esse processo de atribuição de nacionalidade ser bem sucedido. Como eu disse, a certidão de batismo ou de nascimento do português, do cidadão português, digamos que do primeiro grau da família, tem obrigatoriamente de ser junto ao processo. Uma questão do participante Pedro Catão. O diploma e o artigo 16º aplica-se aos registros criminais emitidos por Estados terceiros ou será apenas aplicado aos registros criminais nacionais? Pois, eu referi isso quando estava a fazer a apresentação. A lei não é clara, há quem já admita isso, mas na prática não se sabe ainda. Eu entendo que sim, mas como é uma matéria muito sensível, os registros criminais, e as responsabilidades que Portugal tem, e falo por reuniões que já tive em Bruxelas, por mais que Portugal queira facilitar, dar, entender, interpretar, nós temos sempre, fazemos parte de uma nação, né, que é a União Europeia, portanto, há determinações que nós não podemos simplesmente ignorar, e o registro criminal é sempre uma das questões mais polémicas, por várias razões, não é? Portanto, temos alguns países que podem conferir dúvida, mas neste momento é uma situação excepcional. Em princípio, eu acredito que sim, eu acredito que será admissível, porque é o entendimento que eu tenho, lá está, eu, como referi, não estou aqui em representação de nenhum organismo, falo da interpretação que tenho da legislação. A lei não é clara, mas na prática os serviços podem, por orientações internas, podem esclarecer estas dúvidas. Temos que esperar que elas saiam e que vinculem os seus funcionários na análise dos processos, não é? Muito obrigado. Penso que a nível de perguntas o essencial está formulado. Não sei se o Dr. Costa Meireles se vislumbrou aqui alguma questão que mereça ser analisada. Parece-me que havia uma primeira questão, foi uma das primeiras, que era para a doutora Ana Moura, e então formulada pelo Dr. Amílcar César Fernandes, creio que é mesmo a primeira, em que se diz que o menor nasceu antes do cidadão nacional casar com uma estrangeira, sempre foi tido e tratado como filho. A pergunta é, poderá ser considerado como filho? Sim, também já localizei aqui. Era a primeira questão. É do Dr. Amílcar César Fernandes. É assim, a resposta a esta questão não é tão clara como à primeira vista pode parecer, ou seja, se poderá ser ou não considerado como filho. Independentemente disso, eu sugeria um caminho alternativo, tendo o cidadão português casado com uma cidadã estrangeira, desde que sejam casados há mais de 3 anos, e depois, claro, comprovando também a ligação portuguesa à comunidade nacional, esta senhora poderá desde logo obter a nacionalidade portuguesa por ser casada com um cidadão português. Sendo o filho dela menor, poderá também adquirir a nacionalidade portuguesa pelo artigo 2º da Lei da Nacionalidade, pelo que aqui não será sequer necessário provar que o menor foi ou não tido e tratado como filho do cidadão português. Não sei se o colega moderador descobriu, entretanto, mais alguma questão. Existe aqui mais uma questão do participante Gabriel Lima Fernandes, é um pouco extensa. Talvez a seguir não sei a se vai essa ser pudesse... perceptível, vamos experimentar. Num caso em que é possível comprovar a paternidade de facto na minoridade, mas que essa paternidade só tenha vindo a ser reconhecida no estrangeiro, na maioridade do solicitante da atribuição de nacionalidade, em função de um relacionamento concubinato do progenitor português, é possível conseguir a atribuição, uma vez que a aquisição pode gerar a perda da nacionalidade originária do país estrangeiro por imposição constitucional deste país? Na minha opinião, não, porque lá está, temos um estabelecimento de afiliação que ocorreu na maioridade, independentemente da pessoa ser ou não filha biológica do cidadão
do cidadão português. Tendo a filiação sido estabelecida na maioridade, a lei é clara e só poderá recorrer a um processo de aquisição. Muito obrigado. Penso que já foi abordado, já foram respondidas quase todas as questões relevantes que constam aqui do bate-papo. Creio que podemos dar por fim da presente conferência, Dr. César Costa Meireles. Muito bem, muito bem. Eu queria apenas agradecer e dar os parabéns ao nosso painel de oradoras pelos esclarecimentos e pela partilha de conhecimentos que nos proporcionaram. E votos de muita saúde para todas. Obrigada. Obrigada A todos. Obrigada. Fiquem bem. Passo Muito então a bem. palavra ao Dr. Costa Meireles para proceder ao encerramento. Muito obrigado. Muito bem, então uma breve palavra de encerramento, cabe dar por encerrada então esta sessão, que eu posso dizer que foi muito proveitosa e os colegas certamente estarão de acordo comigo que participaram, e reiterar naturalmente os nossos agradecimentos às oradoras e ao ilustre moderador. Senhores doutores, senhores doutoras, muito obrigado a todos. Resta por fim agradecer também uma vez mais ao Conselho Regional do Porto, a Ordem dos Advogados, a disponibilização da plataforma informática Zoom Webinar e aproveitar então muito rapidamente este ensejo para lembrar ainda o seguinte. Assim, temos previsto que esta gravação desta mesma sessão possa ficar disponível para ulterior acesso no nosso canal YouTube, onde aliás já se encontram também alojadas as anteriores sessões de formação que já promovemos. Solicitamos também desde já que as nossas oradoras e moderador autorizem então o uso do direito de imagem e palavra. E iremos igualmente também disponibilizar os diapositivos tal como vem sendo habitual. Depois, lembrar que temos prevista a realização de outras sessões de formação durante a próxima semana e ao longo deste mês de maio, sendo até o mais próximo webinar que será no próximo dia 12, subordinado ao tema Direito Penal no pós-Covid, desafios e oportunidades, serão oradores então os Dr. João Luz Soares, Manuel Nobre Correia e o Dr. Miguel Matias. Pelo que os colegas estarão interessados poderão também oportunamente inscrever-se, bastante para o efeito estar atentos à página da Delegação de Braga no Facebook, tem sido neste momento o veículo privilegiado de divulgação das nossas atividades. Assim sendo, caros colegas, agradeço a todos, e oradores e moderadores, a vossa participação. Um excelente bom fim de semana. Obrigado. Até à próxima. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada.